E mais uma noite vamos examinar as Escrituras. E hoje, como sempre, é um tema muito importante também que eu vou tratar hoje. Os demais sempre são importantes, mas esse também é muito importantíssimo também para a nossa vida particular, espiritual e também da vida da comunhão da igreja, né? Coletivamente também, não só individual, mas como coletivamente. E eu gostaria que cada ouvinte prestasse muito atenção hoje nessa palavra, que essa palavra também falou comigo e me repreendeu. E eu vou apenas compartilhar com os irmãos, né, aquilo que Deus me deu, né, que Deus me deu entendimento para isso. E como diz a segunda carta de Coríntios 13:5, cada homem, cada ser humano, examine-se a si mesmo para ver se está na fé. Para ver se está na fé. Então, hoje vamos tratar sobre um tema que é o que é avivamento. Se fala muito sobre avivamento hoje em dia, nas igrejas, nas denominações, nos templos. O que é avivamento e quais as evidências que você está passando por um avivamento e permanece num avivamento. Porque hoje a palavra avivamento, né, tem sido muito blasfemada, né, meio evangélico, meio gospel, porque na maioria das vezes o que vemos, né, irmãos, nas igrejas, até nas nossas igrejas mesmo, né, no lugar onde vamos, muitas das vezes o avivamento, olha, ele é esclerosado. Por quê? Porque para uma igreja hoje, a ideia de avivamento é quando a igreja está cheia, quando a igreja está pulando, está dançando, está adorando alto, ou se não, quando eles querem fazer um avivamento com a própria força do braço, né? Eles botam o nome de uma placa na frente da igreja, convidando a todos, dizendo que vai ter um conjunto de louvor de fora, super abençoado, ungido, e para completar vem um super pregador, homem de Deus, né? Que faz milagres, tal, etc. E essa campanha de 3 dias vai ser uma bênção, vai ter o avivamento na igreja. E aí, durante essas reuniões, né, acontece aquele alvoroço todo, geralmente as campanhas que tem, quando vem gente fora, é louvorzão, pregações de prosperidade, somente carnais, né? Então eu chamo isso de avivamento carnal, né, irmãos? Só vai avivar mais ainda aquele crente carnal que busca as coisas do mundo, ele vai no lugar certo, nesse tipo de avivamento. Em vez de fazer campanhas para fazer um avivamento bíblico, que é o que nós vamos ver hoje, né? Tratar de temas bíblicos, né? O real avivamento, como a Escritura revela, que vamos examinar passo a passo hoje. E esse avivamento, em vez de avivar as pessoas como tem que ser, né, causa mais carnalidade ainda. Leva as pessoas a buscarem mais coisas materiais ainda, né? Então, alvoroço na igreja, pessoas pulando, enchendo igreja, dando dinheiro, isso nem chega perto de avivamento como diz, como é para ser. Então, para começar, o que é avivamento? Qual é o significado da palavra avivamento? Significa simplesmente avivar ou ressuscitar aquilo que está morto. O sentido básico é esse. Não tem outra palavra para isso. Avivamento significa avivar ou reavivar, ressuscitar aquilo que está morto, dormindo, congelado, esfriado. Isso que é avivamento. É avivar, reavivar. Reavivar aquilo que não tem vida mais. Esse é o real significado da palavra avivamento. Né? E, como eu falei, avivamento significa avivar, reavivar aquilo que está morto. E o principal indício de um avivamento, quando uma igreja, coletivamente ou individual, uma pessoa que está sofrendo, passando por um avivamento, a principal causa do avivamento é o Espírito Santo que faz. Essa obra é somente uma obra do Espírito Santo. Homem nenhum tem poder de fazer isso. Não importa o mover que ele faça, aqueles agitadores de água,
né, movendo campanhas, convidando gente de fora. Não adianta, irmãos, isso nunca vai causar um avivamento em ninguém. O avivamento bíblico mesmo, espiritual. Porque Jesus disse que o Espírito Santo veio para convencer o homem, nós, do pecado, da justiça e do juízo. E isso é avivamento. É o Espírito Santo que nos reaviva. E o primeiro fato que o Espírito Santo começa em nós, no avivamento, o primeiro indício é que essa pessoa está passando por um novo nascimento. Ela está sendo regenerada. É a ressurreição espiritual dessa alma, dessa vida, né, nos ligando novamente a Deus. Isso é o avivamento. Sem isso, nem começa avivamento na vida de ninguém. Essa é a principal obra, o principal começo é esse. Para começo da pessoa ser avivada, o início tem que ser esse. É o novo nascimento, a regeneração e a ressurreição espiritual. Então vamos ver agora, então, começando com a carta aos Efésios. Eu separei aqui algumas evidências, né, de como e quando nós estamos passando por um avivamento mesmo de verdade. Eu separei aqui 7 evidências, irmãos. Vamos ver a primeira evidência. Efésios capítulo 2. O avivamento começa com o Espírito Santo fazendo a obra de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Que nos diz assim: Ele, Jesus, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui já começa, irmão, explicando o que é vivificar, avivar. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Enquanto uma pessoa ainda não conhece a Jesus, não ouviu a palavra, não aceitou, não compreendeu a explicação da palavra, e Deus ainda não abriu o coração dessa pessoa para que ela cresça, porque a palavra diz que é Deus que abre o coração, né, irmãos? Como lá Paulo pregou, e diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela cresça. Então, sem a ação de Deus, nós não conseguimos crer. Ele nos vivificou quando vós estava morto nos vossos delitos e pecados. Porque quem está no pecado, quem está no mundo ainda, quem não está na palavra, quem não vive a palavra, ou ele está morto ainda, ele nunca entendeu, ou ele está frio, congelado, adormecido, né? Então a palavra diz que ele, Cristo, nos vivificou. Nós estamos mortos nos delitos e pecados nossos, né, irmãos? Porque o pecado é morte. E Jesus veio para nos vivificar. E o verso 2: nos quais nós, outrora, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, em nossos delitos, nos vivificou de novo, juntamente com Cristo. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. E o 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Até aqui tá bom, irmãos? Então esse trecho do verso 1 ao 7 fala da nossa ressurreição espiritual, irmãos. Do nosso avivamento. Avivar aquela vida que está morta. Por isso que Jesus disse, o Filho do Homem veio para buscar aquilo que está perdido. Que era nós, irmãos, nós estávamos perdidos, né? Ovelhas desgarradas, sem pastor. E o nosso amado Deus, né, com a sua clemência, misericórdia, bondade e infinito amor pelas nossas vidas, Ele fez esse tremendo sacrifício para nos ligar de volta a Ele. O começo do avivamento é esse, irmãos. É a ressurreição espiritual. Se isso não acontece nesses cultos, nas pregações, não é avivamento, irmãos.
perante a Bíblia, a Escritura Sagrada não é avivamento. Se não existe pregação nos púlpitos sobre pecado, sobre a tua condição carnal, que tem que mudar de vida, né, a pessoa nunca vai ser convencida do pecado, porque ela não sabe que é pecadora. Não tem exposição da palavra, uma pregação, para aquela pessoa se enxergar no espelho pela palavra e ver a própria imundícia dela diante de Deus. Ela nunca vai se converter. Nunca vai ser reavivada, vai ser despertada, né, da morte, do sono que ela está. Essa foi a primeira evidência, irmãos, né? É a ressurreição espiritual, a regeneração, o novo nascimento. E a segunda evidência, nós vamos ver em Atos agora. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 37. A segunda evidência, irmãos, é o arrependimento e a convicção do pecado. Porque depois da primeira evidência, irmãos, porque antes do homem se arrepender e crer, primeiro ele tem que ser vivificado, avivado, reavivado, ressuscitado espiritualmente. Porque se ele não tiver lucidez, né, pelo Espírito Santo, domínio próprio, se o Espírito Santo não abrir o coração dele, ele nunca vai cair em si que ele é um pecador, que ele é um transgressor da lei de Deus. E para ele se arrepender e ter convicção dos seus erros, dos seus pecados, né, ele tem que ter o coração aberto. Então, primeiro acontece a ressurreição espiritual, a regeneração. Então, depois ele vai compreender, ele vai enxergar, ele vai se humilhar, né, ele vai aceitar os erros dele diante de Deus, que ele é um transgressor da palavra de Deus. Aí então a segunda evidência vem o arrependimento e a convicção do pecado. Atos capítulo 2 e o verso 37. Aqui é depois daquele famoso sermão de Pedro, que ele ganhou mais de 3.000 almas, né? Depois que ele deu o sermão, a pregação, o verso 37 diz assim, sobre a multidão. E ouvindo eles isto, a multidão que ouviu a pregação de Pedro, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, ou seja, eles se contristaram, eles sentiram arrependimento, eles foram convencidos dos seus pecados perante a pregação de Pedro, eles se arrependeram do que fizeram. Eles se compungiram em seu coração, em seu interior, no seu pensamento, na sua alma, das suas atitudes, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? E Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração que perece, ou dessa geração perversa. Mas nas melhores traduções está escrito perece, dessa geração que perece, está perecendo. E o 41, de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então aqui nesse trecho nós vemos que depois da pregação, da exposição da palavra de Deus, da fiel palavra, essa multidão, eles se compungiram, se contristaram em seu coração, se arrependeram, tiveram convicção dos seus erros. Deus abriu o coração dessas pessoas e eles se arrependeram, tiveram convicção do seu pecado. Essa foi a segunda evidência, que a pessoa passa por um avivamento, né, que ela está sofrendo um avivamento mesmo de verdade. A segunda evidência é o arrependimento e a convicção do pecado. E a terceira evidência, irmãos, nós vamos ver em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19 e verso 18. A terceira evidência é a confissão de pecados. É confessar o pecado. Admitir os seus erros, confessar.
Porque a palavra diz em Salmos que todo aquele que confessa os seus pecados e os abandona, alcança a misericórdia. Terceira evidência, confissão, confessar pecados. Atos 19 e versículo 18. Aqui foi quando Paulo pregou em Éfeso para algumas pessoas, para um grupo de pessoas. Pregação de Paulo em Éfeso. Verso 18. Depois que Paulo pregou, diz assim: E muitos dos que haviam crido, que creram na pregação, eles vinham confessando e revelando seus feitos. Olha o que aconteceu depois que Paulo pregou, e o povo se arrependeu, e eles vieram muitos dos que haviam crido, vieram revelando os seus feitos, em outras traduções, os seus pecados. Essa é a terceira evidência, irmãos, porque hoje, nos cultos, nas pregações, nós não vemos uma pessoa aí na frente, né, depois de uma pregação, né, chorando pelo seu pecado, né, confessando os seus pecados diante de Deus, né. Ele não mostra contrição. Por quê? Porque não há uma exposição da palavra, não há operação real do Espírito Santo, mas sim, em muitos casos, não todos, né, operação do erro, do engano, né, a pregação é do falso mestre. Porque todo falso mestre, irmão, ele nunca vai pregar uma palavra que as pessoas não gostem, ou que vá contra essa pessoa, entende? Porque vai desagradar. Então essa pessoa não vai mais naquela igreja, naquela denominação. Porque só prega uma palavra muito forte. Eu não gosto de ouvir o que o pastor fala, ele só me xinga. Ou seja, ele se sente xingado pela palavra, porque a palavra de Deus revela o coração dos homens, né? As nossas atitudes. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando seus feitos. Terceira evidência, irmãos, confissão de pecados. Também, o que fala disso também vamos ver em Salmo 51, sobre confessar pecados. Passagem muito conhecida também. Salmo 51, e no versículo 1. Aqui é Davi confessando a Deus depois de ter cometido um grave pecado. A oração de Davi a Deus: Compadece-te, Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ora, isso é realmente um retrato, né, de tudo aquilo que o Senhor Jesus faz em nós pelo Espírito Santo, né? O lavar da regeneração, a purificação mediante o sangue de Jesus, né? Como diz o verso 2, que lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi está orando a Deus e confessando e pedindo misericórdia, né? É exatamente o que o Senhor Jesus faz com nós, quando nós nos arrependemos e confessamos, né? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões. Ele está assumindo, ele está reconhecendo, ele está confessando o pecado dele. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E o verso 4, ele fala: Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Ou seja, irmãos, Davi, ele tinha conhecimento da instrução de Deus, da lei, né? Que a Torá, a lei quer dizer a instrução, né? Instrução de Deus. E Davi, ele tinha cometido um pecado horrível, né? Ele tinha mandado matar, né, aquele soldado dele. E claro que quando a gente peca contra pessoas, a gente peca sim contra a pessoa, faz mal à pessoa. Mas só que antes de pecar contra a pessoa, o pecado sempre, primeiramente, vai atingir diretamente a Deus. Tenha isso em mente, irmão. Sempre quando você cometer um pecado, o pecado, primeiramente, ofende a Deus. Por quê? Porque Deus, ele estipulou uma lei para nós, um mandamento, uma palavra a seguir, né? E Davi, ele tinha consciência disso.
Ele sabia que antes de tudo, a lei de Deus não permitia, né, o adultério e o homicídio. E ele cometeu essas duas coisas contra a pessoa, contra o soldado e contra a esposa dele. Mas só que ele tinha em mente que primeiramente ele atingiu a Deus, porque ele transgrediu primeiro. Quando ele decidiu na sua mente fazer isso, primeiramente ele transgrediu a palavra de Deus. Então ele já cometeu primeiro o pecado na mente e depois ele só pôs em prática, né? Então ele tinha ciência: contra ti somente, ó Deus, pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. De sorte que és justo em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Verso 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Essa oração de Davi, irmão, seria um tipo de modelo de oração de cada um de nós, né, para nós nos arrepender e confessar os nossos pecados a Deus, para ele nos lavar, né, com sua misericórdia, com seu sangue, foi derramado na cruz, derramar sobre nós o Espírito Santo, lavar da regeneração. Então Davi, ele confessou os seus pecados e tinha ciência que o pecado primeiramente atinge a Deus, a face de Deus, diretamente. E também mais uma passagem que fala sobre isso, também muito conhecida, vamos ver agora, é em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 5. Aqui é a passagem que Isaías vê a visão da glória de Deus e os serafins. Então, logo depois, em seguida que Isaías viu a visão celestial, ele disse, verso 5, Isaías disse assim: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, quando estava diante da presença de Deus, da presença santa e gloriosa de Deus, automaticamente ele foi envolvido por aquele momento de santidade de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, porque Deus é Espírito. E ele foi convencido da imundícia dele, do pecado dele, e ele viu o quão impuro ele é. E é isso que acontece, irmãos, quando a gente está diante de uma pregação, de uma exposição poderosa da palavra de Deus, que está ali em ação naquele ambiente, a operação do Espírito Santo, é isso que a pessoa sente. Verdadeiramente, né? É esse avivamento que a pessoa sente, irmãos. Ela é reavivada espiritualmente. Ela tem consciência da sua pecaminosidade e imundícia, né? Diante de Deus, que é um Deus santo, puro, limpo, sem mácula. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Verso 6. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que é tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Ora, irmãos, qual é a brasa viva, irmãos, que nos toca e nos purifica, irmãos? É o derramar do Espírito Santo em nós, irmãos. O Espírito Santo faz isso.
Por isso que o Senhor Jesus falou, e vos enviarei outro Consolador. E ele vos ensinará toda a verdade, vos guiará toda a verdade, vos convencerá dos seus pecados, da justiça e do juízo. Então, quando nós somos tocados, irmãos, o nosso pecado é tirado. Porque a Bíblia diz que os sacrifícios, de touros e de bodes no Antigo Testamento, o sangue desses bichos, ele servia somente para encobrir, acobertar os pecados do povo. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus, quando João Batista disse quando viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele nos purificou com seu sangue, diz a Bíblia também. E a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, ou seja, Isaías já tinha se convencido do pecado, tinha se arrependido, Deus reavivou ele, tinha confessado seus pecados e se humilhou. E o verso 8 diz, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Ou quem irá por mim? Então disse eu, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma evidência aqui, irmãos. Logo após uma pessoa ser ressuscitada por Cristo, espiritualmente, ser reavivada, ser avivada, nascer de novo, se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, confessar os seus pecados, automaticamente, irmãos, ele tem disposição para servir a Deus. E foi o caso de Isaías. É um grande modelo, irmãos. Depois dele ter sido perdoado, o pecado dele foi tirado, foi purificado. Então ele disse prontamente, eis-me aqui, envia-me a mim. Então mais uma evidência, irmãos, também, além de confessar os pecados, ele tem disposição para servir a Deus. Isso é fato, irmãos. Não tem como fugir disso. Isso é marca de um novo nascimento, de um regenerado, de um crente, de um salvo. Ele tem disposição para servir a Deus, servir o reino. Não importa o que seja, por menor que seja, por menos talento que ele seja, por menor que ele seja, ele tem desejo de servir a Deus de algum jeito. Ele quer fazer alguma coisa para ser útil no reino. Ele não quer ser um servo inútil, mas sim um servo útil. E se isso, irmãos, não está acontecendo na tua vida, nas nossas vidas, nós precisamos de um avivamento. Precisamos ser avivados nesta área. E nas outras duas áreas que eu falei também, no arrependimento, na confissão de pecados. Se você não está se arrependendo do seu pecado, se você está insensível ao seu pecado, ou seja, você peca e você diz, isso não é nada, ou seja, você nem sente quando está pecando. Você precisa de um avivamento. Ou você está morto espiritualmente, ou você está frio, ou você está dormindo. Então você precisa de um avivamento. E o avivamento vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E o praticar, irmãos? Então Isaías é um grande modelo aqui, irmãos. Ele estava pronto para servir a Deus, disposição para servir a Deus. Vamos ver agora quarta evidência, irmãos. Atos capítulo 19. De novo. A quarta evidência. Que estamos passando por um avivamento. Atos capítulo 19 e verso 19. É no mesmo contexto daquela pregação de Paulo para os Efésios. O verso que eu tinha lido era o 18, eu vou ler desde o 18 de novo. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando seus feitos ou seus pecados. E o 19. A quarta evidência é abandonar as más obras. E o 19 aqui. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos, ou seja, os feiticeiros, os bruxos, os encantadores, os batuqueiros de hoje, os feiticeiros, irmãos?
Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ou ocultismo, em outras traduções fala ocultismo, na Bíblia King James fala ocultismo, ajuntaram seus livros de feitiçaria e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Então, a próxima evidência, irmãos, de uma pessoa que passou pelas 3 evidências primeiras que nós falamos, ele abandona as suas más obras, abandona o seu pecado. Por quê? Agora ele tem que provar com as obras, né, irmãos? Não basta dizer que creu na palavra, que se arrependeu, confessou os seus pecados, mas ele não ter atitude prática na vida, né? Abandonar as suas más obras. Ou seja, tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, que entristece a Deus, ele vai abandonar. Tudo aquilo que é contrário à Bíblia, à Escritura, né? O nosso modo de viver está contrário, ele vai ter que abandonar. Ele vai ter que se converter. Converter agora é fazer uma conversão, é tomar outro rumo, né, irmãos? Vai caminhar por outro lado agora. Então a quarta evidência é abandonar as más obras. Assim como esse povo fez. E detalhe, não precisou ninguém pedir para eles, tu tem que deixar disso, agora tu não pode mais fazer isso. Não. É uma atitude do coração da pessoa. Deus convence. Ela tem desejo próprio de abandonar as suas más obras. Vamos ver também uma palavra sobre isso em Efésios também. Efésios capítulo 4 e o verso 17. Efésios capítulo 4 e o versículo 17. Diz assim: Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como os gentios. Aqui ele vai dar uma longa explicação, irmãos, como deve ser a vida, né, de um convertido, de uma pessoa que agora se diz salvo, que creu, que se arrependeu, né, com as suas obras. Portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, como os mundanos, como o ritmo do mundo, né, irmãos? Em todas as áreas. Não andeis mais como ele. Ou seja, não seja mais o seu estilo de vida, irmão, como o estilo de vida do ímpio, do mundano. Se o estilo de vida dele é contrário à palavra de Deus, fere a palavra, não ande mais como ele. Não seja mais a tua vida como a dele. Como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, ou seja, endurecidos, irmãos, no entendimento, teimosos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, pela teimosia, obstinado. Verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vocês agora que são salvos, que se converteram, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes, e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior. Ou seja, Paulo fala que nós temos que nos despir. É a mesma coisa que nós tirar uma roupa suja, irmãos. Sabe aquela roupa imunda, enlameada, com mau cheiro? Né? Essa é a roupa do pecado que nós tínhamos antes, do mundo. E é isso que ele está dizendo, a despojar-vos. Despojar significa tirar, despir-se. É a mesma coisa que tirar uma roupa suja, da lama do pecado. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior, ou seja, na tua velha vida, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, pelos desejos do engano. Verso 23. A vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, segundo Deus foi criado. Ou seja, pela palavra de Deus agora nós somos criados, irmãos. De uma outra maneira. Agora Jesus ele nos tira, nos lava, tira essa veste suja do pecado e nos veste com vestes brancas de santidade agora. Né? Para isso somos chamados, para ser santos e irrepreensíveis, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Pode fazer o que tu quiser, irmãos. Não adianta. Boas obras, dar oferta, se não for santo, se não tiver santidade, não verá o Senhor. Tu não pode comprar a tua salvação com boas obras, por mais que a Bíblia fala que nós temos que ter boas obras sim.
Mas boas obras acompanhadas de piedade, santidade, tudo que a Bíblia fala que nós temos que fazer. E a vos revestir do novo homem, verso 24, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai, olha o que ele vai falar agora, deixai a mentira, não seja mais mentirosos, irmãos. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, que roubava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe aqui, irmãos, o sentido literal dessa palavra, torpe, o real significado dela é podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, ou palavra que destrua, sabe? Aquela palavra que destrói o irmão, bota para baixo, que desvia o irmão. Palavrões também, todo tipo de palavra maliciosa, isso é palavra torpe, irmão. Nós temos que mudar o nosso linguajar, a nossa maneira de falar, sem gírias mundanas, sem palavrões, sem gracejos, né? Sem indecências no falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça, favor aos que a ouvem. E o verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Verso 31. Toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, blasfêmia, sejam tiradas do meio de vós, dentre vós. Ou seja, isso não pode mais existir, irmãos. Na vida de um salvo, de um crente mesmo, tem que se converter, irmãos. Não adianta, isso é uma palavra para nós, irmãos. Tem que se converter. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então essa foi apenas uma lista, irmão, de muita coisa que a Bíblia fala sobre abandonar as más obras. Essa é a quarta evidência de um avivamento, de um real avivamento mesmo. Vamos ver a quinta evidência agora, irmãos. A quinta evidência é o desejo, né? Aquele que foi salvo, que se arrependeu, que creu, que abandonou as más obras, que está disposto agora a servir a Deus a qualquer preço, como Isaías. A quinta evidência agora dessa pessoa, ela tem o desejo de perseverar, né? De insistir na palavra de Deus, de permanecer, né? E na doutrina. Vamos ver em Atos, livro de Atos, capítulo 2, e o verso 42. Quinta evidência, irmãos, perseverar na palavra de Deus, na doutrina. Aqui fala do estilo de vida dos novos cristãos, depois que eles se converteram, depois do sermão de Pedro. Aqueles bruxos, feiticeiros lá que queimaram seus livros de feitiçaria. O verso 42 diz: E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Mas eu quero frisar até aqui na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é uma evidência, irmãos, de quem está avivado. Ele persevera na leitura da Bíblia. Ele tem prazer, irmãos. Este salvo, ele tem prazer agora de ler a Bíblia. E não só ler assim, por acaso, só por cima, sem profundidade, sem desejo de conhecer profundamente. Mas ele não tem aquele desejo de, quando ele se depara com um texto que ele não entendeu direito, ele tem um desejo agora de entender o que esse texto quer dizer a todo custo. Ele vai procurar, ele vai pesquisar a fundo, vai pedir revelação a Deus, ele quer compreender a Bíblia, irmãos. Ele persevera na doutrina, ele não se afasta da doutrina, ele não cai em enganos, ele não aceita heresias, fábulas, ele permanece firme na palavra de Deus. Ele quer saber só da palavra de Deus,
Não importa o que o ministério A ou B, a denominação A ou B fala, prega, qual é a doutrina dos adventistas, dos assembleanos, dos batistas, não. Ele quer saber qual é a doutrina da palavra de Deus, sem influência de denominações, de ministérios, de teologias. Ele vai se focar o que está escrito na Bíblia, o que Deus fala. Ele não vai ser influenciado por ninguém, por pastor nenhum, bispo nenhum. Ele vai querer saber o que está escrito na Bíblia. Eu quero seguir o que está escrito na Bíblia. Ele persevera, irmão, na palavra de Deus. Ele tem prazer na leitura. E isso, irmãos, se você e eu não temos isso, nós precisamos de um avivamento. E se nós, na quarta evidência, também não abandonar as nossas más obras como prova da nossa fé, precisamos de um avivamento. E também sobre perseverar na palavra de Deus, vamos ver uma palavra em Timóteo também. 1 Timóteo, no capítulo 4 e o verso 13. Paulo ele fala a Timóteo: até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Ocupa-te destas coisas. Dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Ou seja, ele fala de frutos. Quando fala de publicamente, de manifestar a todos, para que todos vejam, significa os frutos, irmãos. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos outros que te ouvem. Aplica-te na leitura, e à exortação e ao ensino. Nós temos que nos aplicar, irmãos, à leitura. Não temos como fugir disso, irmãos. Não existe vida espiritual e firmeza na fé se a gente não ler a Bíblia. Temos que nos converter, irmãos. Temos que clamar a Deus por um avivamento pessoal e também coletivo, né, na congregação. Mas cada um tem que ter o seu avivamento, irmãos. Porque cada alma dará conta de si mesma a Deus. Então, quinta evidência, irmãos. Perseverar na palavra de Deus e na doutrina. Sexta evidência, irmãos. Sexta evidência é que uma pessoa está passando por um avivamento e permanece, porque que não basta passar por um avivamento. O nosso avivamento tem que permanecer, né, irmãos? Todos os dias, né, irmãos? A gente não pode cair. Não adianta ser avivado só uma vez e depois dormir. A gente tem que permanecer avivado. Sexta evidência, irmãos. Ele tem desejo de ter comunhão e estar junto com outros irmãos salvos como ele e de se reunir com outros irmãos, né? Ele tem desejo de se reunir com outros irmãos, de ter comunhão, de congregar com outros irmãos. Como diz em Hebreus, o apóstolo fala, não deixando de nos congregar, ou não deixando a nossa congregação, não deixando de nos congregar, de nos reunir, como muitos têm esse costume. Ali o apóstolo Paulo fala que, quer dizer, Paulo, né, não sabe se foi Paulo que escreveu ou não Hebreus, mas o apóstolo fala que para nós não deixar de nos congregar, como já é costume de muitos, ou seja, muitos já tinham esse costume, irmãos, de não se congregar mais, de não se reunir. Né? Então nós não podemos nos achar mestres de nós mesmos, de não querer nos reunir. Ele tem desejo, irmãos, de ter comunhão e estar junto com outros irmãos salvos como ele, porque um salvo tem desejo de andar com outro salvo. Ele não vai querer andar com um ímpio, com um mundano, né? Ele vai querer ter comunhão, agora assuntos, né, com outro salvo. Assuntos espirituais, a palavra de Deus. Ele quer aprender, ele quer ser edificado, ele quer compartilhar aquilo que ele aprendeu. Então, a sexta evidência é ter desejo de ter comunhão e estar com outros irmãos, salvos como ele. E de se reunir, né? Vamos ver aqui uma passagem, então, em Atos. No capítulo 2, de novo, sobre isso. No verso 42. Atos 2, 42.
e perseveravam depois que se converteram, foram salvos. Qual era o dia a dia dos cristãos? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam, tinham perseverança na comunhão, irmãos. O que é ter comunhão, irmãos? Será que ter comunhão é só por telefone? Por mídias sociais? Por telegrama? Ter comunhão é ter proximidade, irmãos. É estar junto, é ver o irmão, participar da vida do irmão. Isso é ter comunhão. E também no 1 João, vamos ver bastante sobre isso. Tem bastante palavra para isso para nós. Primeira carta de João. E no capítulo 1, verso 7. Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz. Deus está na luz, né? Se nós andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós dizemos que agora estamos andando na luz, que passamos por todas essas evidências que foi falado até aqui, nós temos comunhão uns com os outros. Isso é fato, irmãos. A gente tem que se reunir, tem que se congregar, para ter comunhão uns com os outros. 1 João também, capítulo 2, verso 9. 1 João, capítulo 2, verso 9. Aquele que diz estar na luz, aquele que se diz salvo, né, irmãos, que se converteu, tudo isso, aquele que diz estar na luz, aquele que diz que é espiritual agora, aquele que diz estar na luz e odeia ou aborrece a seu irmão, também a tradução aqui pode ser desprezar também. Aquele que odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão, despreza, aborrece, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Agora, irmãos, né, aqui diz que aquele que tem comunhão com o seu irmão, ele ama o seu irmão. Mas agora me diz uma coisa, irmãos, como é que nós vamos amar o nosso irmão se nós nem vemos ele? Nem nos achegamos perto dele, nem conhecemos ele, nem queremos saber se ele está bem ou se está ruim, como é que está a vida dele, se ele está precisando de alguma coisa. Se não nos reunimos com os irmãos, porque amar de longe é fácil, né? Não, eu te amo, mas bem longe de mim, irmão. Eu te amo, mas fica lá bem longe de mim, nem chega perto, né? Nem chega perto de mim. Nem quero saber dos seus problemas. Então, que tipo de amor aos irmãos é esse, de longe? Que você não se reúne, você não congrega? Olha, irmãos, isso há muito estava martelando na minha mente, né? E eu vejo que perante a Bíblia eu tenho que me sujeitar e eu tenho que aceitar que eu estou errado. Aquele que é salvo, ele tem que se reunir, irmãos. Não adianta, tem que congregar. Às vezes o que nos impede, mas é que em tal denominação, aqui na igreja tem muitos erros, né? Doutrinários, tem irmão lá que eu não gosto, né? Não, mas como assim tu não gosta? A Bíblia diz que nós temos que amar os irmãos independente de como ele for. Né? Independente dos defeitos dele. Então, enxergando isso, nós vemos que nós estamos errados e não se reunir. Não é mesmo? Não é por exemplo, você fala, eu não vou mais no culto, não vou mais na igreja, não me reúno mais porque eu não gosto do irmão, porque lá tem erros, tal e tal. Mas, irmão, não é pela liturgia, não é pela tradição da igreja, não é pelos ar-condicionado que tem na igreja, pela igreja bonita, pelos bancos, pelo clubinho social que às vezes fazem lá. Não é esse o motivo que nos motiva a ir, irmãos. É simplesmente pelo amor aos irmãos. Pelo desejo de estar reunido com outros salvos como tu. Claro que vai ter o bode, vai ter o joio, né? Mas lá também tem aqueles escolhidos por Deus, aqueles salvos como tu. Como você foi, né? Não é pela liturgia do culto, né? Isso aí tudo é secundário, irmãos. O principal motivo que tem que nos levar a congregar,
o desejo de estar perto com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, né, é o amor aos irmãos. Porque Jesus disse, irmãos, se vocês se amarem uns aos outros, sereis meus discípulos, e todos saberão que vocês são meus discípulos. Então essa de amar, eu amo o meu irmão, mas de longe, não me reúno, não me congrego, seja num grupo, né, em casa ou em outro lugar, ou até mesmo na denominação, o único motivo disso é amor aos irmãos, ter desejo de ter comunhão, de estar próximo. Porque não existe comunhão separada, irmãos, né? Não existe um crente sozinho. Não existe, eu sou igreja. Não, irmãos, tu é um membro. Igreja significa congregação, reunião, ajuntamento dos santos. Né? Então, nós não somos igreja sozinhos, somos membro. E um membro fora do corpo morre. Então, para nós sermos igreja, temos que estar reunidos. Independente dos defeitos que um grupo esteja, ou a denominação tal tenha, né, nós temos que nos focar na comunhão com os irmãos. Independente das liturgias erradas, das posições doutrinárias, né? Tem irmãos que estão na ignorância, mas o principal foco é se reunir, se congregar, por amor aos irmãos. Isso é amor, irmãos. Vamos ver mais um pouco sobre isso. 1 João também, no capítulo 3, no verso 14. 1 João, capítulo 3, e verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Ou seja, quem não ama o seu irmão, ainda está morto. Todo aquele, verso 15, que odeia seu irmão, que despreza, que aborrece, é homicida, é assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. E a vida eterna não permanece nele. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Como é forte, né, irmãos? Um laço de irmãos. Olha só como Jesus ele preza muito isso. Né? A comunhão entre os irmãos. A proximidade. Quem, pois, tiver bens no mundo, né, ser bem financeiramente, e vendo seu irmão necessitado, passando fome, necessidade, né, passando por trabalho, quem, pois, né, qual é o irmão que tiver bem financeiramente, né, bens no mundo, e vendo a seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, irmãos, se você não se reunir, se você não se congregar, não se ajuntar com os irmãos, seja em casa, ou templo, ou denominação, não importa. O que importa é o motivo de ter comunhão com os irmãos. A gente tem que se focar nisso, que é essa a ordem de Deus. Isso é um princípio, irmãos. Isso é uma evidência de avivamento. Né? Isso é um princípio bíblico, é um mandamento de Deus, nos congregar, nos reunir. Como que você vai poder ajudar um irmão se você não tem comunhão com ele, se você não conhece a vida dele? Como que você vai poder usar os dons que Deus te deu? Né? Socorros, governos, né? Dons espirituais, ministeriais. Porque os dons, Deus ele não dá para você usar sozinho, para mim usar sozinho. O dom não é para mim. O dom é para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Para ajudar a exortar, ensinar, disciplinar, encorajar, consolar os irmãos, edificar. Os dons é para isso. Como que você vai usar os dons sozinho? Não. O dom é em conjunto, é coletivo. E você estando sozinho, você não vai ver a necessidade do irmão, não vai conhecer a vida dele. Enfim, tu não vai ser igreja. Tu vai ser um membro praticamente morto que está fora do corpo. Porque qualquer membro que sai do corpo, seja um dedo, uma unha, que se separa do corpo, ele morre, ele apodrece. Um membro fora do corpo não tem vida. E o verso 19. 17. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, verso 18. Não amemos só de palavra, ou seja, eu amo meu irmão, eu te amo, irmão, né? Mas só por telefone, bem longe, por mensagem, né? Pelas mídias sociais. Como eu amo, eu amo vocês,
Mas bem longe, né, irmãos? Não tem comunhão, não visita, não sabe da vida. Ah, mas cada um cuida da sua vida. Não, irmãos, mas na palavra de Deus, os irmãos têm comunhão. Participam do pão, nas orações, na comunhão. Eles perseveram nessas coisas. E isso é ser discípulo de Jesus. Todos saberão que sois meus discípulos se vocês fizerem isso. Então esse foi 1 João 3, verso 18 e 19. Até o 18. E também 1 João, também, última passagem, 1 João. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 20. 1 João 4, 20 diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, ou aborrece, ou despreza, é indiferente, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o que é amar, irmão? Amar é ter zelo, preocupação, né, com o irmão, né? Amar o irmão como a ti mesmo. Ama o teu próximo, que é o segundo maior mandamento, irmão. Depois de amar a Deus, o segundo maior mandamento é amar o próximo, nossos irmãos, né? E os próximos também, né, irmãos? Mas primeiro aos domésticos da fé, como diz a Bíblia. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, despreza, é indiferente, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual está vendo, né, não pode amar a Deus, a quem não viu. Como que tu vai dizer que ama a Deus se nem aquele que tu está vendo tu ama? Não tem lógica, né, irmãos? Então a própria palavra de Deus é um espelho, irmãos. Ela nos desmente, né? Nós criamos ideias na nossa mente e achamos que estamos certos. Não, eu estou bem com Deus assim, eu estou lendo em casa a Bíblia, eu estou orando, estou jejuando. Não, irmãos, está fora de um princípio. Eu preciso, se nós estiver assim, de um avivamento nessa área. Não tem como fugir disso. A Bíblia manda, é um princípio bíblico, irmãos. É marca de um salvo. Amar o irmão, ter comunhão com o irmão. Não importa os erros que os irmãos tenham. Nós temos que amar os irmãos com seus defeitos. Assim como Cristo nos amou. Cristo, ele nos amou, nós estamos cheios de defeitos. E assim também devemos amar os irmãos. E o 21. E dele temos este mandamento de Deus. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É mandamento, irmão. É mandamento. Vamos ver a carta em Efésios, quase terminando. Carta de Efésios, capítulo 4, e verso 1. Efésios 4, verso 1. Do 1 ao 4. O apóstolo Paulo dizendo, rogo-vos, suplico-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que vocês andem, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, e essa palavra agora, ó, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, irmãos, como é que tu vai suportar o irmão se tu nem vive com ele? Tu nem vê ele? Tu nem tem comunhão com ele? Porque para suportar alguém tu tem que ter amor, né? Assim como o dia, porque isso é fruto do Espírito, né, irmãos? Longanimidade, mansidão, temperança. Em 1 Coríntios 13 também diz, né, que fala do amor, né? Que o amor tudo suporta, né, irmãos? A gente tem paciência. E como que a gente vai dizer que ama o irmão? Como que a gente vai poder suportar o irmão se a gente nem convive com ele? Se a gente não está em grupo, não está em comunidade, não está em congregação, não está em ajuntamento, não está em assembleia, não está em igreja, né, como se diz, reunidos. Como que vamos suportar uns aos outros se nós não estamos juntos? Se você está sozinho, isso é impossível. Verso 3. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Ou seja, todos nós, irmãos, com defeitos ou sem defeitos, somos um só corpo. E um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Então, irmãos, suportando-vos uns aos outros. Colossenses também fala disso. Vamos ver em Colossenses. Colossenses 3. Colossenses capítulo 3 e verso 13 e 14. Colossenses 3:13 diz assim, de novo, ó, o apóstolo Paulo. Ó, carta aos Colossenses. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, estiver se queixando de algum irmão, né? Suportem-se e perdoem-se uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Então, irmãos, como que vamos suportar uns aos outros? Como vamos perdoar o irmão? Tá, mas o que o irmão pode me fazer se eu nem vejo ele? O que o irmão pode ter me entristecido, ou algo que eu vi no irmão, ou ele falou de mim pelas costas, se eu nem me reúno? Não tem comunidade? Não tem social com os irmãos? Não tem comunhão? Como que eu vou perdoar ou suportar se eu estou sozinho? Se é só eu? Impossível, irmão, impossível. Não existe isso na Bíblia. Verso 14. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor. O amor é o maior dom, irmãos. Não adianta. O amor, ele é sobre tudo. O amor suporta, o amor ele perdoa, o amor ele é paciente. O amor ele aceita os defeitos dos irmãos. Independente de erros doutrinários, de congregação, de liturgias, de ministérios. Ele está focado no amor. Ele ama aquele irmão, ele quer estar junto na comunhão. Claro que tem os lobos devoradores, né, irmãos? É diferente, né? Tem aqueles lobos devoradores, os falsos mestres, falsos pastores, mas tem também aquela congregação humilde, né, que em algumas doutrinas eles permanecem ignorantes, né, por falta de entendimento, mas o foco deles é o mesmo que o nosso, que é agradar a Deus. Então, com eles nós temos que ter comunhão sim, né, independente das diferenças, das opiniões diferentes. Temos que suportar uns aos outros em amor. E verso 14. Sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E vamos ver agora em 1 Coríntios 12. Então essa, irmãos, foi a sexta evidência, mas vamos terminar com essa 1 Coríntios 12 agora. 1 Coríntios, capítulo 12 e verso 12. Diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Ou seja, irmãos, não existe crente dividido, fora do corpo, fora da congregação, fora do ajuntamento. Embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, ou seja, nós fomos imergidos, lavados por um só Espírito, irmãos. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Mas agora parece que aquele que está sozinho, ele bebe de outro Espírito. Porque se o mesmo Espírito operasse nele, ele teria desejo de estar com os irmãos. Então ele está correndo o risco de estar dormindo, de estar esfriando ou morrendo nessa área. Precisa de um avivamento. Verso 14. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixará de ser do corpo. Verso 16. Se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ou seja, irmãos, nenhum membro é igual ao outro. Vai ser diferente, cada um tem a sua função, tem o seu pensamento, né, tem a sua opinião. Ou seja, irmãos, somos almas individuais, mas temos que estar focados numa só fé. Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Verso 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ou seja, irmãos, como que nós, né, sendo um membro e estando sozinho, né, não querendo se congregar, se reunir por inúmeros defeitos da igreja, dos irmãos,
podemos dizer, não, eu não tenho necessidade deles, dos irmãos, né? Eu tenho autoconhecimento para mim, eu já conheço a palavra, né? Sou mestre de mim mesmo, não preciso ser exortado, não preciso ser consolado nem encorajado, né? Eu sou o dono da razão. Irmãos, nós estaremos caindo num grande engano do diabo, irmãos. O orgulho, a soberba, né? A altivez, se achando sábio, sendo quando isso nada sabe, não está morto espiritualmente, está morrendo, está esfriando, está num sono profundo, né? Então precisa de um avivamento, irmãos. Nunca pode dizer, não preciso daquele irmão, não preciso estar lá. É o que a Bíblia diz, irmãos. Ó, o olho não pode dizer, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Verso 22. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Então, irmãos, precisamos uns dos outros para termos força e vitalidade no corpo de Cristo. Para a nossa vida espiritual ser completamente saudável, temos que estar enxertados no corpo, para receber todo o nutriente espiritual, irmãos. Encorajados, consolados, edificados. Porque como você vai usar os dons que Deus te deu, ficando sozinho? Os dons é para a edificação da igreja, da comunidade de irmãos, né? Para nos edificar uns aos outros, irmãos. Para isso são os dons. Entende? Então essa é a sexta evidência, irmãos, que abrange tudo isso. Desejo de ter comunhão com os irmãos, de estar junto com os irmãos, independente dos defeitos, posições, pensamentos, opiniões, né? De nos ajuntar com ele, de nos reunir, de congregar, de ter comunhão no partir do pão, nas orações, né? Na vida. Como, né, irmãos, como eu falei, vou repetir de novo, como que vamos perdoar o irmão, como que vamos suportar o irmão se a gente nem convive com ele? Isso é ilógico, irmãos. Então essa foi a sexta evidência. E a sétima evidência, irmãos, que é a última que eu quero falar, é manifestar os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22. Então a sétima evidência, irmãos, de uma pessoa que foi salva e passou pelas 6 evidências ali, na vida diária dela, ela vai manifestar os frutos do Espírito Santo. Esta é uma evidência clara que ela está passando por um avivamento e está avivada. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor. Ou seja, essa pessoa ama, ela tem amor pelos irmãos, pela família, a Deus, incondicionalmente. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. Ele é longânimo, ele é manso, ele tem paciência. A benignidade, ele é bom, ele tem bondade com os irmãos. A bondade também, que é algo parecido. A fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram, mataram a carne com as suas paixões e concupiscências, desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então essa é a sétima evidência, irmãos. Manifestar os frutos do Espírito na sua vida diária. E eu queria encerrar também com uma palavra que está em Abacuque, que é muito conhecida também. Abacuque capítulo 3. Verso 1 e 2, que é a oração do profeta Abacuque. Verso 1, oração do profeta Abacuque à moda de Sigionote. Olha que Abacuque diz, eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, irmãos, essa deve ser a nossa oração a Deus, irmãos. Então, faça um autoexame, como diz a palavra, examine-se a si mesmo para ver se está na fé. Né, irmãos? Que essa palavra seja um espelho para nós. E em cada área da sua vida, irmãos, que foi falado aqui, preste muita atenção, espero que você tenha prestado atenção. Se você quer ouvir de novo essa mensagem, meditar bem,
Eu vou colocar ela no meu canal, no nosso canal, meu e da minha esposa, que está no YouTube. O nome do canal é A Realidade do Evangelho. Vai estar essa mensagem lá. Medite bem nessa mensagem, em cada área da sua vida. Se você não está avivado ou não passou por um avivamento, tem que clamar a Deus como Abacuque: aviva, Senhor, em mim. Aviva isso em mim, Senhor. Eu preciso, porque está na tua palavra. Então isso é uma evidência que eu estou passando por um avivamento, que eu estou avivado. Às vezes a pessoa, aquele irmão pula, aquele irmão está avivado. Não, irmãos, é só engano, irmãos, é fogo de palha, não é verdade. Avivamento, como eu falei no início, começa com regeneração, convicção do pecado, arrependimento, conversões. Isso é avivamento, irmãos. É ressuscitar o que está morto. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade, né? E o meu desejo de fundo do coração, e oro a Deus para que todos nós demos frutos perante essa palavra ministrada. Então, em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade e boa noite a todos.